Violência, identificado nos suspeitos de esfaquear um jovem em Samambaia. O rapaz tinha 18 anos e não resistiu à facada no peito. Tortura, presa mãe que maltratava os filhos de 5 e de 1 ano em Sobradinho. Está preso também um homem que atirou em funcionário de churrascaria durante campanha política. E ainda, ano de Copa, ano de figurinhas dos jogadores. Para alguns, já virou tradição completar o álbum. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Eu sou Renata Dourado. Sejam todos bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. A Polícia Civil identificou um dos suspeitos de esfaquear e matar Bernardo Brasil Pérez, de 18 anos, durante um assalto. O crime foi na noite de sexta-feira em Samambaia. Câmeras de segurança flagraram o triste momento. Bernardo estava sentado com a namorada em uma praça na QR-208, quando foi atacado por um homem. Quando os policiais chegaram, encontraram Bernardo já caído no chão e a namorada fazendo pressão sobre o ferimento. O jovem foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga, mas morreu no sábado. Ainda hoje você vai ver uma reportagem completa sobre esse triste crime. Participe do Band Cidade, segunda edição, pelo nosso WhatsApp 999769204. Também estamos ao vivo no YouTube, no canal Band Brasília. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse a nossa página. No fim de semana foi emitido o sinal de alerta vermelho de baixa umidade no DF. A umidade chegou a 9% no sábado. E nessa secura, mais um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília. Já é o segundo em 15 dias. A fumaça podia ser vista de longe na tarde desta segunda-feira. O registro foi feito em Samambaia Norte, perto da estação do metrô. Chamas lá no Floresta Nacional, aqui de Samambaia dá pra ver. Olha o tamanho da fumaça. Este vídeo, feito da aeronave dos bombeiros, mostra a intensidade do fogo. Enquanto a fumaça era vista à distância, as chamas se alastravam pela vegetação. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11 horas da manhã e usou 5 viaturas e uma aeronave para combater as chamas. Esse é o segundo incêndio no Parque Nacional de Brasília em 15 dias. No dia 22 de agosto, os militares levaram cerca de 24 horas para controlar o fogo. O batalhão alertou para os cuidados, principalmente agora, que a capital passa pelo período crítico de seca e está sem chuvas há mais de 120 dias. Brasília, nesse momento, enfrenta condições climáticas críticas, com altas temperaturas, umidade bem baixa e fortes ventos. Então, práticas como queima de lixos, queima de lotes vazios ou simplesmente o descarte de uma ponta de cigarro ainda acesa pode dar início a um incêndio florestal. Caso sejam vistos, acione a corporação no telefone 193 o quanto antes, para que esse seja combatido ainda na sua fase inicial. Só neste ano, mais de 5.500 incêndios florestais foram registrados no Distrito Federal. Nesse fim de semana, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho de baixa umidade na capital. Para a Organização Mundial da Saúde, o índice ideal é de 60%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, sábado foi o dia mais seco do ano, com a umidade de 9%. Tá complicado, né? Beber bastante água. E olha, o Corpo de Bombeiros ainda não divulgou se o incêndio foi ou não controlado. Uma mulher foi presa por torturar os próprios filhos. Uma menina de 5 anos e um bebê de 1 ano. Isso foi em Sobradinho 2. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa reportagem. E olha, a Polícia Militar prendeu um grupo de jovens que estaria brincando com armas nos trilhos dos trens de carga no Guará. Com o grupo foram apreendidas porções de maconha, 2 armas caseiras, um revólver, um fuzil de pressão, 18 munições e 2 facas. Durante o patrulhamento, os jovens notaram a aproximação dos policiais, tentaram fugir e acabaram caindo num buraco de fossa. Eles também tentaram agredir os PMs. E olha, a polícia conseguiu identificar um dos responsáveis pela morte brutal de Bernardo Brasil. O jovem de 18 anos foi esfaqueado durante um assalto em Samambaia. No momento do crime, ele estava em uma praça com a namorada. Você esteve aqui, mas agora está na morada do Pai Celestial.
É o que diz a mensagem, deixada junto com uma flor amarela no local do crime. Câmeras de segurança de um lava-jato registraram o momento em que 2 homens passam, observando o casal. Depois de poucos segundos, um dos homens volta, anuncia o assalto, esfaqueia Bernardo e foge com os pertences roubados. Logo em seguida, o jovem cai no chão e é socorrido pela namorada. O latrocínio aconteceu aqui, na quadra 208 em Samambaia, por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira. Bernardo Brasil Pérez, de 18 anos, e a namorada, de 19, estavam sentados neste banco quando foram surpreendidos pelo bandido. O Corpo de Bombeiros chegou a levar o Bernardo para o Hospital Regional de Taguatinga, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A gente está muito abalado, a gente está muito triste, esperançoso de justiça, porque o que fizeram com ele foi uma maldade, sabe? Eles acabaram com a vida do meu filho, com a vida da família da mãe dele, da minha família. A gente não tem mais, sabe? Parece que não existe mais razão de viver depois de ter perdido um filho tão amado, sabe? Outra câmera de segurança flagrou os homens fugindo. Depois do crime, a polícia militar patrulhou a região atrás de suspeitos, mas ninguém foi encontrado. Bernardo havia oficializado o namoro com Ana Lívia, de 19 anos, no dia do crime. Dona Merzina mora na região há 30 anos e disse que não é a primeira vez que um crime desse tipo acontece na quadra. Um rapaz dessa casa aqui mataram ele bem de pedrada. Bernardo morava com a mãe e o padrasto em Águas Claras e foi visitar a namorada em Samambaia. O jovem se formou ano passado no Colégio Militar de Brasília e se preparava para cursar medicina. O caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia. Que tristeza, meu Deus. E mais cedo, bastante emocionada, a avó da namorada de Bernardo conversou com a nossa equipe. Veja. Ô, dona Taviana, a senhora estava contando pra gente, então, que nesse dia eles oficializaram o namoro, né? E ele veio deixá-la em casa, é isso? Pelo que o pai dele me disse, seria isso. Então, foi esse dia que aconteceu isso. E aí ele não tinha o costume de vir pra cá, né? Foi justamente nesse dia mesmo. E a neta da senhora, a senhora estava me falando que durante o velório ela ficou mal, né? Acabou... Ela desmaiou. E agora ela está no hospital, mas ela está bem, né? Eu quero saber, porque eu tenho que saber se ela vai ter alta hoje, né? Agora. E essa homenagem aqui pro Bernardo, foi a senhora quem trouxe? Ok. A mensagem também foi a senhora que escreveu? Sim. A senhora teve contato, então, também com a família do Bernardo? A senhora conversou com o pai dele? O pai dele me ligou, né, hoje de manhã. Ele estava indo embora, porque ele mora em Minas, o pai do Bernardo. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, a menina não chega. Aí foi a hora que a ambulância passou, né, e eu achando que ela ia seguir outro lugar. E aí acontecendo as coisas aqui, e eu não sabia de nada, e ela chegou lá apavorada, com a mão suja de sangue, que tinha colocado a mão em cima do costo. Aí passou um pedaço e ligaram, dizendo que ele tinha falecido. De partir o coração, né? E olha, uma mulher foi presa por torturar os próprios filhos, uma menina de 5 anos e um bebê de 1 ano em Sobradinho 2. A mãe de 22 anos agrediu os filhos de diversas formas. A criança relatou todo o sofrimento e castigo que sofria. Inclusive que a mãe a teria empurrado contra a parede, lesionando seu rosto. O Instituto Médico Legal confirmou a violência contra as crianças. Uma menina de 5 e um bebê de apenas 1 ano. Alguns ferimentos podem ter sido causados em datas que antecedem o dia da prisão. Testemunhas afirmam que não foi a primeira vez que a mulher agrediu os filhos. Ela foi presa pelo crime de tortura e encaminhada à 35ª DP. Caso condenada, pode pegar até 8 anos de prisão. E foi preso no DF um integrante de uma quadrilha do Rio de Janeiro especializada em aplicar golpes em idosos dentro de bancos. Os criminosos também atuavam no DF. Outros 3 já foram identificados e estão sendo procurados. O grupo de criminosos veio do Rio de Janeiro até o DF com o carro alugado para cometer crimes. Eles iam até as agências bancárias de cidades da capital, escolhiam idosos que estivessem sozinhos e depois distraíam essas pessoas e roubavam o cartão de crédito com as senhas. Depois que o golpe era cometido, os bandidos passavam a efetuar diversos saques e compras pela internet. Eles também passavam os cartões em máquinas no nome de empresas fantasmas para ficar com o dinheiro. A PM alerta que é preciso ter cuidado para não cair nesse tipo de golpe.
forneça seus dados pessoais ou dos seus cartões a terceiros. Evite sacar dinheiro em agências vazias. E em caso de suspeita, ligue 190. Gente, Brasília completa 121 dias sem chuva e, segundo o IMET, a situação continua assim nos próximos dias. As informações ao vivo com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Daqui a pouco, na verdade, o Leandro volta com essas informações. 121 dias sem chuva é muito tempo, né? Olha só, para muitos já virou tradição, né? Ano de Copa do Mundo significa ano de álbum de figurinhas. E nos fins de semana, várias bancas lotam com pessoas querendo fazer a famosa troca das figurinhas repetidas. E esse ano, o preço do pacote de figurinhas está bem salgado, R$ 4,00. Por aqui, a movimentação é grande. Aos finais de semana, a banca do Brito, na Asa Norte, fica lotada. O local é conhecido por ser o ponto de encontro para trocar figurinhas. E se engana quem pensa que a tarefa é fácil. Olha só como o Márcio fica concentrado. Tudo para conseguir completar o álbum a tempo. Na medida que a gente vai comprando figurinha, vai ficando mais difícil de completar, né? E aí aqui tem essa emoção de tentar trocar, de ver se tem, se não tem. Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022. À exceção do último, todos os álbuns do Lucas estão completos. Para ele, já virou tradição. Muito mais do que uma rotina, é um prazer, assim, uma tradição, não só para mim, mas talvez para minha família também. A gente sempre gosta de trocar, de conversar sobre isso, então já é uma coisa muito mais especial para mim também. E na banca achamos o Johnny, que acabou de completar o álbum. Além de dedicação, ele investiu R$2.000 na compra de figurinhas. Uns 2.000 em figurinha e o resto na troca. Então, peraí, eu queria que você reforçasse isso. Você gastou R$2.000 em figurinha para conseguir completar? Uns 2.000 em figurinha e o resto foi na troca. Caramba, um investimento alto, hein? É um pouquinho, mas para quem gosta, vale a pena. O dono da banca diz que o ponto começou a ficar conhecido em 1998, depois de uma simples brincadeira. Eu fiz uma brincadeira com as crianças que completassem o álbum primeiro, ganhavam um prêmio. Aí veio um jornal local, fez uma entrevista aí com a gente, aí virou isso. Mas sendo que eu fui um dos primeiros a fazer esse ponto de troca, hoje tem muitos pontos na cidade, o que me traz uma tranquilidade mais, que eu quero que muitas pessoas façam mais pontos. É ano de Copa, ano de álbum de figurinha. Lucas que o diga. Mas para ele, o álbum de 2022 deve ser o mais marcante. Por que mesmo, Lucas? Porque o álbum que vai ter a seleção brasileira é ex-campeã mundial. Tá otimista, né? Tomara que sim. E agora a gente vai falar que Brasília está completando 121 dias sem chuva e, de acordo com o IMET, a situação continua assim nos próximos dias. Quem traz os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Leandro do céu, nada de chuva e nada de previsão para chuva. Tá todo mundo esperando por ela, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Somando-se a essa situação aí de mais de 120 dias sem chuva, estamos aqui no Distrito Federal em estado de alerta aí por conta da baixa umidade relativa do ar e ainda sem previsão de chuva, pelo menos pelos próximos dias. E não devemos ter chuva tão cedo, viu? E a gente sente essa secura, o que se torna ainda mais difícil, né, com os incêndios florestais. A gente trouxe aqui informação no jornal sobre o incêndio lá no Parque Nacional de Brasília, né? E essa situação de incêndio acaba agravando ainda mais essa situação que a gente enfrenta neste período do ano, né? Em algumas áreas, inclusive, durante o dia de hoje, estava difícil até de respirar, né, devido a esse incêndio aí na área do Parque Nacional, viu? E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação não muda, portanto, nos próximos dias, a umidade pode continuar ali beirando os 15%, abaixo dos 20%. Inclusive, neste momento, estamos com 20% de umidade relativa do ar, né? E a recomendação da Defesa Civil é que a população mantenha aí uma boa hidratação, tomar bastante água, reduzir as atividades físicas nesses horários de período mais quente, com umidade mais baixa, né? E também é importante dar preferência a refeições mais leves, né? E passar, claro que sempre que se expor ao sol, o protetor solar, viu? Ainda segundo o IMET, o calor vai permanecer, portanto, pelos próximos dias. A temperatura pode ficar acima dos 30 graus e o céu continua com poucas nuvens, névoa seca também, e a queda da umidade acontece principalmente no período da tarde, ou seja, vamos ainda pelos próximos dias ter que lidar com essa situação, Renata.
Complicado, né, Leandro? E assim, é sempre bom a gente destacar que os idosos e as crianças são quem mais sofrem, né, com essa secura toda, e muitos não conseguem se comunicar, né? No caso das crianças, não conseguem se comunicar, e idosos, muitas vezes, eles não sentem sede, e aí quando vê já está com alguma infecção urinária, enfim, então é importante ficar mais atento a esse público, né? Com certeza, né? A dificuldade de comunicação, principalmente dos menores, né? Dos bebês ali que tem essa dificuldade de comunicação, né? Se possível ali, sempre, claro que a hidratação é importante, mas usar o soro fisiológico também ajuda bastante, né? Em qualquer idade, né? Não só para os pequenos, mas também os idosos, qualquer idade, o soro ajuda também neste momento aí a diminuir um pouco essa secura e hidratar um pouco o corpo. É isso, Leandro. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Boa noite, Renata. E olha, o Detran registrou um aumento na quantidade de infrações por transporte irregular de crianças. Que perigo, hein? Só neste ano já foram mais de 2.300 motoristas autuados. Os detalhes chegando ao vivo com Thaís Provieri. Oi, Thaís, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade, segunda edição. É muito perigoso isso, né, Thaís, de transportar as crianças e os menores de uma forma que não seja eficiente, né? Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Pois é, Renata, é um assunto que exige muita precaução aí por parte dos pais quanto ao transporte irregular de crianças. Isso porque o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o Detran, ele registrou exatamente um aumento desse tipo de infração, do transporte irregular de crianças. De janeiro até julho deste ano, mais de 2.900 motoristas foram multados cometendo esse tipo de infração. E no mesmo período do ano passado, de janeiro a julho de 2021, foram cerca de 1.900 motoristas. Isso significa que entre um período e outro, houve um aumento aí de 18%. Em todo o ano de 2021, foram aí cerca de 12 multas desse tipo, multas aplicadas diariamente. E nesse período, contabilizado pelo Detran, de janeiro até julho deste ano, a média, por enquanto, é de 11 infrações, 11 registros desse tipo de infração. Como você estava dizendo, Renata, é uma questão que exige toda a responsabilidade. Inclusive, nesse final de semana, infelizmente, uma criança foi vítima desse tipo de situação. Uma criança de 2 anos, ela acabou sendo arremessada do veículo ali na BR-040, nas proximidades do Chifrudo. Quando os bombeiros chegaram até o local, a criança estava com afundamento da face, com uma fratura na mandíbula. Então a gente percebe o tanto que essa situação, o tanto que é necessário todo o cuidado nesse transporte, transporte de crianças, né? O Código de Trânsito brasileiro, Renata, ele não especifica necessariamente sobre o uso da cadeirinha, mas como eu já venho falando anteriormente, sobre o transporte irregular. O motorista que for flagrado fazendo o transporte irregular de crianças, ele leva uma multa gravíssima, com 7 pontos na carteira, e tem que pagar aí R$ 293 de multa, Renata. E exatamente por isso, o motorista ele também fica sujeito a uma medida administrativa. Se ele for flagrado carregando uma criança dentro do carro de forma irregular, o carro também é retido até que todas as medidas para que a criança seja transportada com segurança sejam tomadas. Renata. É isso aí, a gente está falando de equipamentos que salvam vidas, né? Existem vários estudos sobre isso e fatos concretos mesmo, que as crianças e qualquer pessoa que esteja ali do lado de trás, mas a gente está falando de pessoas ainda mais vulneráveis, que são as crianças, o cinto de segurança, ele salva vidas, né, Thaís? Exatamente. Todas as medidas de segurança, o cinto de segurança ele salva a vida das crianças. E é também importante também lembrar que a cadeirinha ela tem especificações para vários tipos de idade, para várias faixas etárias. Então é muito importante que os pais estejam atentos aí ao tipo de segurança necessário e obrigatório também ao transportar uma criança na faixa etária do filho. É sempre muito importante para que acidentes como esse que ocorreu no sábado e que a criança de 2 anos acabou sendo a maior vítima, Renata. Beleza, Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui. Boa noite para você.
Olha, contagem regressiva para as eleições. Faltam menos de 30 dias para os brasileiros irem às urnas escolher os representantes para os próximos 4 anos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal confirmou a segurança das urnas e de todo o processo eleitoral. No dia 2 de outubro, mais de 2.200.000 brasilienses poderão ir às urnas escolher os candidatos em 610 zonas eleitorais. 6.000 policiais ajudarão na segurança, que terá o reforço de drones da Polícia Federal. E o eleitor não poderá entrar na cabine com o celular. Vai deixar o celular na mesa com o mesário. E o mesário vai ter a obrigação de perguntar: você está com o celular? Sim. Então, só deixa aqui, por favor, o celular. Aí o sujeito, o cidadão, ele vai lá na urna, na cabine e vai digitar o seu voto e tudo bem. Este ano, o Distrito Federal tem 885 candidatos para governador, senador, deputados federal e distrital. Os votos começarão a ser apurados às 5 da tarde, com o fim da votação. Entre os dias 21 e 28 deste mês, as urnas vão ser lacradas para depois serem distribuídas aos locais de votação. Este ano, presos provisórios na Papuda e menores internados que se cadastraram poderão votar. A recomendação é baixar o quanto antes o aplicativo e-Título, que tem todas as informações, inclusive o local de votação. E o presidente do TRE fez questão de reafirmar a segurança das urnas e de todo o processo eleitoral. Não há como fraudar urnas eletrônicas. Elas têm ligação com a rede elétrica ou com bateria. Elas não estão submetidas à rede social, à internet. Pode votar com tranquilidade, porque o seu voto vai ser computado. E aqui eu insisto naquele ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus, não é? É a voz de Deus. E o povo vai deixar a sua voz nas urnas. Isso aí, veja a seguir, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar pontos de vacinação contra a Covid-19 no dia 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios. Agora você acompanha imagens ao vivo da Estrutural. 7 horas e 12 minutos, eu te espero. People! Tudo bem, tudo jóia? Lucas Dutti em mais um Momento Pet aqui com você para te dar sacadas como sempre maravilhosas sobre o universo desses caras que a gente tanto ama. A gente se incomoda com ruídos, na verdade, aqueles sonoros, nossa, barulheiro, cidade grande, pois é, cachorro pior ainda. O animal Canis lupus familiaris, ou seja, o nosso querido super amigo, melhor amigo do homem, ele consegue ouvir em relação à nossa audição 4 a 6 vezes mais. Então, se liga nessa daí. Cuidado com os volumes excessivos, seu pet pode sofrer, tá bom? Espero que você tenha gostado das sacadas de hoje. Me siga nas redes, hein? Bastará digitar meu amigo Lucas para você vir fazer parte do nosso super time de parceiros. Muito obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Eu sou Leandro Graz, professor e deputado distrital. Eu sou candidato do Lula ao governo do Distrito Federal. A principal proposta que eu tenho é levar a saúde para perto da casa das pessoas. A saúde perto de casa, já está comprovado, resolve mais de 70% dos problemas de saúde da população, prevenindo as doenças, orientando as pessoas. Com os profissionais, os médicos, técnicos, enfermeiros ali. Bora junto transformar a saúde do Distrito Federal. Os tempos de ouro da Granja estão de volta. Expo Abra 2022. João Gomes, Zé Neto e Cristiano, Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Guilherme e Santiago e muito mais. De 6 a 18 de setembro, na Granja do Torto. Beba com moderação. Com o aumento da fome e o desemprego, precisamos de um CRAS em cada região do DF, para acabar com as filas de madrugada e não ficar nenhum brasiliense para trás. Leila, a governadora do desenvolvimento social. No nosso governo, vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Quer um bom exemplo disso? Crianças até 6 anos de idade vão comer nos restaurantes comunitários sem pagar. Criança com fome, perto da gente, não dá para admitir. É Leila, é 12.
A Secretaria de Saúde vai disponibilizar um ponto de vacinação contra a Covid-19 no dia 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. O local vai funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. A Secretaria vai disponibilizar os imunizantes da Pfizer e da Janssen para todas as doses. Para receber a vacina, é preciso apresentar o documento de identidade e o CPF. Os demais postos vão ficar fechados nos dias 6 e 7 e voltam a atender normalmente na quinta-feira. A Secretaria de Trabalho divulgou a abertura de 268 vagas para quem busca emprego. Entre as oportunidades estão auxiliar administrativo, açougueiro, padeiro e vendedor. Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no aplicativo Cine Fácil ou ir pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador, abertas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Veja a seguir, policial salva bebê que estava se engasgando. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPIG. 7 horas e 15 minutos, eu te espero. A história de Brasília com a minha vida se mistura o tempo todo. Como uma brasiliense assim, que ama a cidade, conheço cada cantinho da cidade, eu faço feira na Vicente Pires, eu faço feira na Ceilândia, eu tenho uma identidade com a cidade toda. Brasília é onde está a minha vida, as minhas filhas, a minha raiz. Eu tenho amor por Brasília e por isso trabalho para cuidar dessa cidade. E o TV Shop fala agora da J. Lírio Aguiar Empreendimentos Imobiliários, uma empresa que chega aos 50 anos sem nenhuma reclamação no Cresce, mais de 2.000 imóveis negociados com clientes satisfeitos, né, doutor Lírio? Justamente, meu amigo Tony, com honestidade, competência e responsabilidade. E é uma empresa especialista na venda de vários imóveis com o principal foco em apartamentos na Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Noroeste. E casas no Lago Sul e Lago Norte. Agora é importante a gente deixar claro. Exigimos que a documentação não tenha nenhum impedimento e o preço seja justo e convidativo. Então marque uma visita e traga a documentação. Venha na J. Lírio Aguiar, no 18º andar do edifício Brasília Trade Center. Se você quer vender ou se você quer comprar, J. Lírio Aguiar. Vem! Rosilene, senadora do Lula lá. Eu repito sempre que ou eu seria professora ou eu seria professora. Eu não consigo me ver sendo outra coisa. Eu era professora de Goiás e fiz o concurso para a educação daqui. Professora, é lutadora. Era a minha profissão e é o que eu queria fazer, o que eu fiz e continuo fazendo, ainda que não dentro de uma escola, mas continuo na defesa da educação pública, sobretudo. Sou Rosilene Correia, vote 133. O homem que atirou no rosto do funcionário de uma churrascaria na Vila Planalto foi preso hoje. O crime ocorreu no dia 27 de agosto, motivado por uma confusão com um candidato a deputado distrital. Os detalhes chegando ao vivo com Alice Ribeiro. Oi, Alice, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. O Marco Antônio Leal da Silva, de 55 anos, se apresentou hoje à tarde na 5ª Delegacia da Polícia Civil, na Asa Norte. Foi ele quem atirou contra Raimundo Eduardo Pereira da Silva, de 29 anos, no dia 27 de agosto, na Vila Planalto, em frente a uma churrascaria em que Raimundo trabalha. A confusão começou porque os funcionários do restaurante teriam reclamado do som alto durante uma campanha realizada pelo candidato a deputado distrital do PTB, Rubens de Araújo Lima, o Rubão. Marco Antônio era apoiador do candidato. Durante a discussão, o garçom levou o tiro no rosto. De acordo com a Polícia Civil, Marco Antônio disse na delegacia que agiu em legítima defesa, que Rubens estava sendo agredido por outras 5 pessoas e que se atirou só para cessar as agressões. A polícia, o suspeito, disse que não mirou em ninguém. Marco Antônio afirmou à polícia que a arma usada no crime era dele. Quanto ao Raimundo, ele se recupera bem. Nós conversamos com a esposa dele hoje, que disse que ele precisou de uma cirurgia, no maxilar. A bala ficou alojada no pulmão e, por conta disso, ele teria... os médicos estão conversando para saber se ele vai precisar fazer essa operação, mas ele se recupera bem em casa, mas não há ainda previsão para retornar ao trabalho. Renata, com você. Ok, Alice, obrigada pelas suas informações, viu? Vamos acompanhar aí esse caso. Boa noite para você.
E agora vamos às mensagens dos nossos telespectadores. Esse criminoso que assassinou o jovem de 18 anos em Samambaia sabe que não vai ficar preso, porque no Brasil a impunidade reina. Triste isso, né? Afonso Freitas. Obrigada, Afonso, pela sua participação. Renata, que tamanha covardia que fizeram com esse rapaz. Aqui é o Rafael. Obrigada, Rafael, pela sua participação. Sempre ligado aqui na Band, muito triste essa morte deste rapaz, que Deus conforte a família. Isso acontece porque os assassinos têm certeza da impunidade. Pois é, que Deus conforte mesmo, viu, o coração dessa mãe, desse pai, desses familiares e amigos desse jovem. Boa noite, amanhã é a última pessoa. Ok, gente, obrigada pela participação de vocês. A gente se vê amanhã às 10 para 7 da noite. Um beijo. Tchau, tchau.